Então, caros alunos do UMEC 10 anos, né? Vamos lá falar mais um pouco sobre o sistema de ignição, mais dicas, detalhes e um pouco de segurança, hein? Vocês vão entender já já onde eu quero chegar com esse tema, tá? Primeiro, essa foto aí da parte de cima do cabeçote, né? Uma simulação da parte de cima, né? Função importante, né? A vela de ignição sempre está presente no motor ciclo Otto, né? É interessante isso, né? Entra ano, sai ano, sumiu o platinado, sumiu o distribuidor, sumiu o cabo de vela, sumiu o carburador, comando de válvula agora é variável, coletor é de plástico. Tanta coisa mudou, mas a vela está lá ainda, né? Desde os primórdios dos motores ciclo Otto, a vela de ignição está lá, faz parte do motor do carro, né? É impressionante. Vou falar então dessa função importante. A centelha em sistemas de alta pressão de compressão, combinada com a alta pressão da injeção de combustível em fases variáveis, são tão importantes que não pode ocorrer falha alguma. Sempre tem que existir a combustão. Pessoal, então é assim, a combustão tem que existir. Porque imaginem, uma compressão do ar, a injeção da gasolina e falha a centelha. E o motor turbo, então? Você comprimiu ali dentro o ar, injetou o combustível em altíssima pressão e não tem a centelha. Grave, né? Muito grave. Então, entendam o quanto é importante o monitoramento dos dois sensores de detonação desse sistema, lembram disso? Por quê? Geralmente a gente tem sensor de detonação, né, em carros mais novos. Ah, legal, tranquilo. Dois sensores de detonação, geralmente é só motores 5 cilindros ou 6 cilindros, 8 cilindros. É o normal de mercado. Motor 4 cilindros sempre tem um só. Ah, mas aqui são 4 cilindros e tem 2. Por quê? Porque tem que ter um controle muito preciso do funcionamento da ignição. Não pode detonar. Imagine o motor detonando e injetando combustível na fase de compressão. Nossa Senhora! Os riscos ficam muito altos, tá? Portanto, essa função importante da ignição, tá? Não pode ter falha. Por isso que as bobinas, né? Não tem cabo de vela, só tem o prolongador direto na vela. Vela de altíssima precisão. Os motores turbos, velas especiais, para que não fuja a centelha ali da vela no momento da centelha, né? Ou seja, há um controle muito forte em cima do sistema de ignição. Por falar nesse controle muito forte, né, ó, segurança. Tô vendo aí, ó, a bobina de ignição, né? Retirada do motor, tá ali, tá aí, ó, bobina de ignição, 4 pinos, né, 4 fios, né? Já é o prolongador, já é de metal para minimizar a influência externa, né? Também ter ali uma isolação maior ainda, não deixar a borracha ali derreter de jeito nenhum, né? Falar dessa segurança da alta tensão, essa segurança do sistema de ignição do Volkswagen Passat com motor, né? Injeção direta de combustível. Por que a gente fala de segurança? Tá? Só voltando a telinha para vocês. É uma característica que devemos estar muito atentos em sistemas mais atuais. Se houver uma falha na ignição em determinado momento, a ECU também vai cortar o tempo de injeção correspondente. Pessoal, preste atenção nisso, vou repetir. Isso não é característica só aqui do Passat, FSI, TSI. Não. Sistemas mais novos. Se identificar a falha de ignição do cilindro 3, por exemplo,
o módulo corta o tempo de injeção do bico 3. Compreendo bem isso. Se não houver a centelha naquele cilindro, o módulo entende, não tem centelha? Então é melhor não injetar combustível. Vamos preservar o catalisador. Entenderam essa característica? Aqui também ocorre isso nesse motor. E isso, em carros mais novos, deixa aí muitos reparadores, muitos mecânicos loucos. Por quê? Um cilindro está falhando. Mas a falha, às vezes, é a ignição, ou é a compressão do motor, válvula torta, sei lá. Aquele cilindro. De novo, o cilindro 3 como exemplo. O módulo identifica que lá não está tendo combustão. O que ele faz? Ele corta o pulso do bico correspondente, nesse caso o bico 3. Só que é comum o reparador verificar o pulso dos bicos. O bico 3 não tem pulso. É chicote. Testou, não é chicote, então é o módulo, troca o módulo. Quem manda o pulso é o módulo. Se não está vendo o pulso no bico 3, o defeito não é bico, não é chicote, pode trocar o módulo. O defeito é o módulo. Tá bom. Vai lá, encomenda o módulo, compra o módulo, né? Adapta o sistema, põe no mobilizador, instala da partida. Mesma coisa. Continua sem pulso no bico 3. Olhem com atenção que eu estou abordando. É uma segurança do motor, uma segurança do catalisador. Uma vez identificada falha naquele cilindro, falha na ignição ou na combustão, o módulo automaticamente corta o pulso do bico correspondente. Entenderam? Então, isso é em carros mais novos, né, gerações mais novas e aqui também no Passat. Compreenderam bem isso? Então, quando vem que o módulo corta o pulso de um bico, não perca muito tempo, né? Nessa parte do bico pode ser uma falha na ignição ou de repente naquele cilindro. Tá? Não vai trocando o módulo de injeção, que o módulo tá doido. Tá nada. Doido está quem está mexendo no carro. Pessoal, é sério. Tenho visto muito isso acontecer. Muito. Tá? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema de ignição. Está aí na telinha de vocês? Quero comentar sobre o chicote. Estou vendo lá em cima uma linha vermelha que eu coloquei nessa ilustração, nessa foto? Tá? Pessoal, aqui é o motor 2.0 TSI. Sabe que carro que é essa foto aí? Tiguan. Volkswagen Tiguan, com motor TSI. Né? Injeção direta, turbo, original. Né? A carinha do motor é o mesmo. Né? É a mesma geração do motor, mesmo tipo de injeção. Quis aproveitar essa foto para falar sobre o quê? Vejam lá em cima a linha vermelha que eu demarquei. Para falar do quê? O chicote. Por que falar do chicote? Percebam como não é possível desconectar apenas uma das bobinas, já que o chicote é com terminais individuais, mas é de modelo rígido, ou seja, para desconectar ali, para tirar as bobinas, vai ter que tirar os 4. Porque ele é rígido, como se fosse uma régua. Tá? Então, vai entendendo que alguns conectores são rígidos, né? Mesmo porque, por uma questão de temperatura ali, de segurança, de confiabilidade, para não ter falha na ignição, temos esse chicote modelo rígido. Tá? E agora, falar para vocês sobre isso aqui. Prestem atenção também nessa figura, injeção direta de combustível. Vamos entender. Ângulo das válvulas dos cilindros. Veja em relação ao pino do pistão o ângulo da válvula de escapamento. Do lado esquerdo, estão vendo? Pino do pistão em relação ao centro da válvula de escape, na cor vermelha. Agora, olhem o centro do pino do pistão, né, em relação
ao centro da válvula de admissão, do lado direito. No meio temos a vela de ignição e o bico injetor ali perto da admissão do ar. Observem a cabeça do pistão. Não é linear, não é um topo reto. Ele tem ângulos. Para quê? Para favorecer a entrada do ar, para favorecer a injeção da gasolina e formar ali um trampolim. Olha que legal a cabeça do pistão, pessoal. Não um topo reto. Não. Não é igual uma mesa, retinho, planinho. Não. Ele tem alguns formatos. Por que ele tem esse formato na cabeça do pistão? Né? Meio que uma rampa. Para que serve a rampa? Para a gasolina, quando for injetada, formar já aquela névoa, já pega o embalo, já sobe, já mistura. Pessoal, tudo isso é pensado para melhorar a queima. Por falar em melhorar a queima, o ângulo de permanência da ignição. O que é ângulo de permanência da ignição? Que ângulo é esse? Dá para medir o ângulo aí nessa foto? Tem como medir? Vamos ver. Não, né? O que é ângulo de permanência? É o tempo de bobina, né, em seu carregamento. Ou seja, é o tempo em que a bobina de ignição está energizada com positivo e negativo, gerando o seu campo magnético para formar a alta tensão. Quanto maior o time, o tempo, né, o ângulo, por isso chama ângulo de permanência, maior será a tensão. Tá? Só que esse nome ângulo de permanência, sabe de onde que veio, pessoal, de ângulo de permanência? Vou falar para vocês, vão dar risada, tá? A palavra ângulo de permanência vem ainda dos distribuidores com platinado. Acreditem, mas é de lá. Tá? Por que era ângulo? Ângulos. É o que gira. O eixo do distribuidor não girava? O motor 4 cilindros não tinha 4 cantinhos, né? O eixo era meio que quadradinho. O ângulo de permanência era medido em graus, né? Era a fase que o platinado, ó, platinado ainda, hein, se encontrava fechado. Quanto maior o ângulo de permanência, ou seja, quanto mais fechado o platinado ficava, maior seria o tempo de carregamento da bobina, mais forte seria a centelha. Compreenderam isso? Compreenderam porque se chama ângulo de permanência? Porque vem lá de trás do distribuidor com platinado ainda. E olha, pessoal, estamos falando disso aqui, ó, de um sistema com 4 bobinas, injeção direta de combustível, né? Onde pode ter a centelha até na fase de escape. Olhem isso, hein? E eu fui lá atrás lembrar do distribuidor com platinado. Mas é isso mesmo. Esse nome ângulo de permanência ficou, né? É utilizado, né? Mas o ângulo vem do distribuidor. Agora, entendo que esse valor desse time, esse ângulo de permanência, é determinado pela própria engenharia. Nós, na reparação, não temos acesso nem como alterar nada disso. Já vem tudo pré-definido. Não se altera nada. É uma estratégia da ECU, da Unidade de Controle Eletrônico e ponto final. Tá? Nós não mexemos nisso. Mesmo porque os avanços e os atrasos, né, da ignição têm controle. Pessoal, o sensor de detonação ele tem uma precisão de funcionamento e uma importância grande demais. Tá? Grande demais. O sensor de detonação auxilia muito o sistema de ignição. Assim como o som da lambda auxilia a injeção. Então compreendam que hoje estamos estudando isso aqui, né? Sobre as bobinas, né? A sonda lambda não vai alterar o ponto de ignição. Nem a sonda 1, nem a sonda 2. Não vai alterar nada na ignição. A ignição é mapeada pelo módulo, mas com base
nos sinais de sensores, como rotação, sensor de massa de ar, mas principalmente sensores de detonação. Belezinha? Por falar em manutenção, estão vendo aí os 4 fios da monobobina? Preventivamente, não há o que fazer nas bobinas. O que se pode, né, e deve ser feito é a manutenção na ignição, né, nas velas de ignição, com sua inspeção a cada 40 mil quilômetros. Então, verificar a cada 40 mil quilômetros. E a recomendação de troca, pessoal, é 100 mil quilômetros. Claro, isso vem para um nível mais europeu de combustível, de funcionamento. Aqui vai cair um pouco, né? Então, fazer inspeção a cada 40 mil quilômetros é uma boa dica, né? A cada 80 mil quilômetros, geralmente ocorre a troca da vela de ignição. Tá? Mas, recomendação, 40 mil quilômetros, inspeção. Dificilmente, com 30 mil quilômetros, vai ter que trocar uma vela dessas. É muito difícil. Geralmente, elas aguentam aí, tranquilamente, 40 mil quilômetros, tá? E aí, você faz a inspeção, né? Como sempre. E aí, na telinha de vocês, a diagramação da ECU da injeção, ECU de bordo e também, claro, né? Dela aqui novamente, mostrando os componentes, um aspecto bem geral. Detalhe do módulo e, claro, mais uma dica para vocês. Sempre que falamos sobre velas de ignição, devemos analisar com muito critério cada peça removida. Pois lembrem-se de que a vela de ignição é um olho clínico do motor, ou seja, é um pedacinho da câmara de combustão. Pessoal, passo isso, vai ser uma coisa tão básica, né? Passo isso por quê? Nossa, eu vejo, o pessoal desmonta as velas, já mistura 1 com 2, com 3, já joga tudo junto. Para. Vela de ignição, você retirou, olha, analisa. Dá para você ver a queima, cilindro por cilindro. Então, tem que tirar numa ordem, não é para misturar as velas. Você vê uma que está mais pretinha, vê se não está lá na câmara de combustão com queima de óleo. Ou seja, a vela de ignição é uma pontinha da câmara de combustão. Tem que ser analisada com muito critério. Belezinha? Perguntinha da nossa aula. O que mais apresenta falhas no sistema de ignição aqui do Passat FSI? Pelo próprio desgaste natural, são as velas. E, depois, por consequência lógica, as bobinas, né? Mas vela estraga, né, pela vida útil. Bobina estraga geralmente por rodar com vela ruim. Normalmente. Belezinha? Muito bem. Alunos do Universo do Mecânico, vamos lá. As perguntas do nosso plantão de dúvidas. Danilo Santa Rosa, da MecCar. Professor, será que em um futuro próximo já teremos em motores ciclo-otto uma combustão sem o auxílio das velas? Olha, caros alunos, ainda não. Pelo menos nem protótipos a respeito, tá? Eu acredito que está se trabalhando muito mais pelo contrário, né? De ter mais velas por cilindro, e isso tem se tornado aí frequente mais nas oficinas, né? Como Ranger, Honda Fit, né? A linha Alfa Romeo, que sempre teve aí os Twin Sparks, né? O dupla ignição, porque você minimiza perdas, né? Então acredito que para ciclo-otto não vai migrar tão cedo para a ausência de velas, né? Então sempre teremos velas. Alfredo Araújo comentou: tive um caso de bobina pifada na oficina e não acreditei que fosse ela. Ensaiei um diagnóstico errado, achando que era bico injetor. Ufa, ainda bem que era só a bobina. Realmente, pessoal, acontece muito isso, ó. Tive mais um caso aqui, ó, o Rony, de Timóteo, Minas Gerais. Professor, passei por esse problema em um Golf há poucos dias atrás. O problema era na bobina, mas não tinha pulso no injetor. Lembra que eu falei para vocês? Segurança. Quando não tem a ignição, a ECU identifica e corta o pulso do bico. Ah, não vai ter centelha?
também não vai ter combustível. Preserva o catalisador, tá? Eduardo Pereira, Scopino, vou preparar uma faca de descascar pepino, pois se nos dias atuais, né, já faz uma lambança, né, e futuramente vai ser um festival de erros. É muito comum mesmo, tá? Rony Godoy também comentou que, professor, pelo ângulo de permanência, né, lá antigamente, dava para diagnosticar a abertura do platinado, se a mesma estava errada ou certa. É isso mesmo, né? Quanto maior a abertura do platinado, né, tivesse regulado errado, o ângulo de permanência estaria menor. Quanto maior o ângulo de permanência, menor estaria a abertura do platinado. Era uma das funções, né, do ângulo de permanência. Danilo da MacCar. E a recomendação de troca das bobinas? Bom, troca das bobinas, né? A recomendação não tem preventivamente, né? Não tem. Ou seja, tem que ser a troca das velas e a bobina é o quê? Uma questão de falha. Aí já é corretiva. Já teremos o sorteio, hein? Ó, o Mac 10 anos, já teria o nome aqui do feliz ganhador do kit, o Mac Taranto. Alfredo Araújo, né, também perguntou, professor Scopino, ângulo de permanência e Dutch Circle são a mesma coisa? Obrigado e sucesso. Não, não são a mesma coisa. Ângulo de permanência é a medição, né, desse tempo de carregamento da bobina. O Dutch Circle, tá? Vai ser o tempo de abertura, por exemplo, de uma válvula de canister. Você pode medir ela em Dutch Circle, tá? É a ciclagem dela. Então, não são tão distintos, tá? Mas ângulo de permanência é específico, tá, da bobina. O Dutch Circle, né, é o comando de abertura, né? Como se fosse o tempo de injeção, tá? Em vez de usar o TI, você pode usar o Dutch Circle. Dá para medir também em Dutch Circle, né? Em alguns multímetros você tem o Dutch Circle como medição. Em outros você vai ter o TI, tá? Você vai medir a alimentação, tá ok? Bom, e saiu aqui o nome do feliz vencedor que vai receber aí, né, no seu local de cadastro do Mac 10 anos, do nosso terceiro e último kit, o Mac Taranto especial para essa semana dos 10 anos, né, de universo do mecânico. O vencedor foi Francisco Hélio dos Santos. Parabéns, Francisco. Também os outros sorteados, né? Foi o pessoal da Alto Rafim e também o Gilberto Braz, né? Que já foram nas aulas anteriores. Aula de hoje, então, Francisco Hélio dos Santos. Belezinha, pessoal? Tem uma perguntinha aqui especial. Peraí, não vou embora não. Diomedes de Brasília. Professor, se der tempo, me responda. Qual o procedimento para trocar a bateria do JAC J3 2011 VVT? Já que no manual do proprietário recomenda não desconectar os cabos da mesma, devido ao sério risco de danificar o sistema eletrônico. No manual não diz qual é o procedimento. O que eu faço? Essa mensagem de não desligar a bateria é para o dono do carro. Por quê? Ele pode desligar a bateria com o motor em funcionamento, chave ligada, etc. Procedimento normal, pessoal, como de qualquer outro carro. Desliga a ignição, aguarda alguns segundos, né? Só para estabilizar a tensão, né? Alguns comandos que o módulo tem que fazer. Vai lá, desliga o negativo, desliga o positivo, belezinha. Não tem nenhum problema. O dono do carro é que não pode desligar. Por quê? Ele pode desligar com o motor ligado, pode desligar com chave de ignição ligada, etc. Pessoal, esses carros, tá? Já que esses carros, geralmente, essa linha chinesa é basicão. Não é igual a linha francesa, que tem programações, nada. Ele é básico do básico, tá? É muito simples, aliás, a injeção. E quem começa a mexer muito nesses carros vai lembrar muito de Toyotas antigos.
Corolla, primeira geração, segunda... É tudo muito parecido com Corolla, impressionante. Tá? Belezinha? Muito bem. Obrigado, caros alunos do MEC, pela participação de mais uma aula técnica. Semana que vem, quarta-feira, teremos Atuadores, parte 3, do Passat FSI. Um abraço a todos e até a próxima aula. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico.